Boa noite, amigos do Canelada. Nada mudou no Flamengo da Libertadores. Porque se eu critiquei o Flamengo do Tite na Libertadores passada, quando classificou dramaticamente, brigando com o Palestino para se classificar, eu não vou ser comentarista de resultado. Eu não sou frouxo. Eu vou falar que a atuação de hoje do Flamengo foi ridícula, contra um time ridículo, contra um time que não fez um ponto sequer nessa Libertadores, e que essa atuação foi tão decepcionante quanto a primeira fase do todo-poderoso Flamengo na Libertadores. Não dá para levar na normalidade, e eu não vou levar na normalidade passar drama. O torcedor do Flamengo passar drama num jogo contra o Deportivo Táchira. O time da minha mãe do Spinning faz jogo duro contra o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira, ele não ganha de ninguém. E o Flamengo conseguiu deixar o seu torcedor tenso, conseguiu fazer seu torcedor imaginar mais um vexame no Maracanã, com uma atuação ridícula, uma atuação apática, que é reflexo do discursinho fajuto do senhor José Boto e do Felipe Luiz lá no começo da temporada, dizendo: brasileiro é prioridade. Não é prioridade. A Libertadores, ela sempre tem que ser prioridade para o Flamengo. E com esse futebolzinho fajuto que o Flamengo jogou hoje, com esse futebol apático que o Flamengo jogou hoje, o Flamengo não passa de adversário difícil no mata-mata. Eu sempre falei isso no Flamengo do Tite, e muitos diziam: ah, pilhado, mas está passando. Você quer reclamar passando? E olha o que aconteceu. Foi eliminado pelo fraco Peñarol, sem fazer um gol sequer no Peñarol. Então, tem que cobrar enquanto é tempo. A primeira fase do Flamengo nessa Libertadores foi simplesmente ridícula. O Flamengo conseguiu brigar até os últimos 30 minutos de jogo para se classificar com o Central Córdoba. Até esse ano, ninguém nem sabia o que era o Central Córdoba. O Central Córdoba é um nada da Argentina. É um time minúsculo da Argentina. E foi esse time que ganhou do Flamengo no Maracanã, que não perdeu para o Flamengo nessa Libertadores e que quase, por muito pouco, não tirou o todo-poderoso Flamengo da competição. Então é aquilo, para ser todo-poderoso, tem que ter atitude de todo-poderoso. Tem que ter culhão de todo-poderoso. Tem que ter brio de todo-poderoso. Porque o Flamengo vem sendo ridículo na Libertadores. E não dá para o torcedor levar isso na normalidade. Porque o torcedor que foi para o Maracanã hoje, 66 mil pessoas, imaginando uma goleada, porque todo mundo imaginou uma goleada. O Flamengo precisava vencer bem para ser o líder do grupo, de um grupo fraco. E aí esse Flamengo fajuto da primeira fase da Libertadores, porque pode melhorar? Pode. Felipe Luiz pode evoluir esse time na Libertadores? Claro que pode. Mas a primeira fase foi fajuta e, acredite, num grupo ridículo, o Flamengo é o segundo colocado. É o segundo colocado de um grupo que tem LDU como líder. E a LDU, é bom a gente deixar isso claro para o torcedor do Flamengo. Não acredite em quem quiser dar discursinho para enganar trouxa para você. A LDU desse ano é bem diferente da LDU de outros anos. É o time mais fraco da LDU nos últimos anos. Então não pense, não, a LDU ser líder dá para levar numa boa. Não dá para levar numa boa. Nem se fosse a LDU mais poderosa dos últimos anos contra esse elenco do Flamengo, vamos pegar valor de mercado, vamos colocar Gerson, o Léo Ortiz, gente, eu nem posso falar, o cara joga bem todos os jogos. A bola que ele tirou de calcanhar hoje, porque teve isso,
Ainda teve aquele lance que o Flamengo teve o risco de levar um empate. E o Léo Pereira tirou de calcanhar a bola. Agora, Gerson, Bruno Henrique, Pedro, Michael, Cebolinha. Olha o time que tem esse Flamengo. Não dá para a gente levar na normalidade o futebolzinho mequetrefe que o Flamengo apresentou nessa primeira fase. Sabe o que se esperava do Flamengo? Vocês querem escutar o que se esperava do Flamengo? O que se viu do Palmeiras. O Palmeiras fechando a primeira fase com 100% de aproveitamento. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Parece que era o Palmeiras que chegou na última rodada da primeira fase precisando classificar, vencendo bem, e o Flamengo, com o rei na barriga que estava o time hoje de novo, pareceu que chegou no Maracanã classificado. Ou seja, parece que o Flamengo estava na situação do Palmeiras e o Palmeiras estava na situação do Flamengo. É por isso que eu elogio tanto esse Palmeiras do Abel Ferreira. Os caras não acomodam. Os caras não têm reizinho na barriga. Os caras têm o pezinho no chão. E se o Flamengo tivesse o brio que tem esse Palmeiras, o pé no chão que tem esse Palmeiras, a vontade de vencer que tem o Palmeiras, o Flamengo iria golear o fajuto Deportivo Táchira hoje no Maracanã. Então, de um lado, o 100% de aproveitamento. O Palmeiras fechando com 5-0. Do outro, quase um vexame histórico no Maracanã, que tem sim que ser falado. Já digo para o torcedor, que nessa hora pode estar falando: ai, mas Piado, para de reclamar, o Flamengo passou. Foi isso no ano passado. No ano passado eu escutei essa lorotinha de muita gente. Pinhado, mas o Flamengo do Tite está passando. Olha no que deu. Olha que Libertadores ridícula que foi aquela. Então, precisa se cobrar. O Flamengo precisa acordar para levar a Libertadores mais a sério. Não dá. Quem que tá olhando com essa cara de bobo? Bruno Prado, Raí, Flávio Prado. Se tem uma coisa que valeu a pena o jogo de hoje, uma coisinha é ver esse velho bobo a boca dele. Porque antes de acabar o jogo, eu recebi a seguinte mensagem de Flavinho Prado. E Fábio Piperno também, os dois. Flávio Prado me mandou: estamos em terceiro no grupo. Estou preocupado. Olha como é ridículo. Olha como ele é ridículo. E aí, Fábio Piperno, do outro lado, me manda a seguinte mensagem. E eu fiz o Pix para ele, tá, Bruno? Só para deixar claro. Ainda bem. O Raí Traíra lembrou que eu tinha postado com ele. Ele mandou: somos todos Mengão. Todos estamos torcendo. O clima aqui era esse mesmo. A única coisa boa desse jogo ridículo de hoje foi não ter que aturar Flávio Prado, Piperno, Bruno Sonso Prado e o Raizinho, que já tá virando sonsinho também, rindo. Porque, de verdade, se o Flamengo tivesse sido eliminado num jogo contra o Deportivo Táchira, eu ia arremessar caneca na parede, eu ia quebrar o computador, eu ia ficar transtornado com esse time. E vamos lá, Flávio Prado, já que você... Olha como o Bruno é ridículo. Vamos lá, Flávio Prado. Já que você mandou mensagenzinha, tem que se falar. Foi um time sem vergonha na cara. Essa é a verdade. E até quando o Flamengo vai ser sem vergonha na cara na Libertadores? Porque antes, o Flamengo era chacota em Libertadores. Os rivais até falavam: ih, Flamengo na Libertadores, eu tô preparado para rir. Mas não, começou a ganhar. 2019, ganhou 2022, mostrou que pode ser um gigante da América e que é um dos gigantes da América. Mas do nada, o Flamengo começa a ser frouxo em Libertadores de novo. E isso não pode acontecer. Vamos falar do Palmeiras também, que esse está mostrando que tem brilho na Libertadores. Lívia Weber Asmar, minha esposa que está longe de mim hoje, está rindo. Está mandando mensagem rindo, né? No WhatsApp. Mas tem que rir. Melhor do que chorar com o que foi a campanha do Flamengo na Libertadores, Flávio Prado. Não sou comentarístazinho de resultado. Foi uma primeira fase ridícula do Flamengo, tão ridículo quanto esse seu sorrisinho mequetrefe e irônico, Flávio Prado. Boa noite, pilhado. Que bom que deu tudo certo.
Porque eu ia fazer o programa de terno e gravata, né? Mas aí eu fui tirando, então quando saiu o gol... Então eu fico mais à vontade. Tinha esse assim. planejamento, né? Não, eu estava já devidamente vestido. Roupas estavam separadas. Todos separadinhos, eu estava bonitinho, estava com terninho, estava procurando uma cartolinha. Mas aí saiu, ainda bem, né? Porque Flamengo é Brasil e o Léo Pereira nos salvou. Teve aquela bola que a gente tirou todos juntos aqui no final. Claro. Você que vê o clima aqui, tava todo mundo apreensivo. Uma apreensão terrível, exatamente. Uma gritaria, meu Deus, aquele lance final aí do Táchira, nossa. Mas felizmente, ufa, conseguimos passar e agora tá tudo zerado, pilhado. Agora começa do zero, ficamos em segundo, né? Segundo. Ficamos em segundo, então podemos pegar um Palmeiras, podemos pegar um River, mas Flamengo é Flamengo, pô. Eu sou mais Mengão e se pegar, azar de quem ele pegar. Gente, é uma secação esse programa. Na verdade, é uma secação a Jovem Pan. Juro, é uma secação. Hoje, até o PH, aquela desgraça do PH, né, da nossa produção, ele estava sumido, ele não apareceu, ou seja, ele estava tenso, torcendo contra o Flamengo. Quando sai o gol do Flamengo, ele me liga, ele me manda mensagem: podemos testar o áudio? Não pode testar. Agora que o Flamengo fez o gol, você começa a resolver querer trabalhar. Então, a secação não deu certo hoje, Sonso Prado. Hoje não deu certo, Bruninho Sonso Prado. Hoje o Flamengo passou, mas tem que se criticar. E aí eu pergunto, Bruno Prado, por que o Flamengo, né, num complexo Corinthians, porque a gente está vendo que o Corinthians, em competição internacional, está passando papelão há algum tempo. O que está acontecendo com esse Flamengo, Bruno? Que é campeão de Copa do Brasil, que está fazendo um bom campeonato brasileiro, em Libertadores está sendo tão abaixo da média assim. Porque mesmo passando, foi ridícula a primeira fase do Flamengo. Não teve, Bruno, a LDU foi boa a atuação, mas não teve uma grande atuação do Flamengo. Não dá pra gente aceitar um timaço como o Flamengo não jogar nada contra o Central Córdoba e não jogar nada contra o Táchira, porque nos 4 jogos contra esses 2 adversários, eu repito, que são nada no futebol, o Flamengo não jogou nada. E é o terceiro ano seguido, né, que o Flamengo faz uma fase de grupos ruim e classifica em segundo, pelo terceiro ano seguido. Então é uma coisa que tá virando assim uma rotina, tá? Isso tem algum significado, porque normalmente os técnicos são criticados e eles têm responsabilidade nisso também, eles participam, eles estão ali, quando ganha eles têm responsabilidade, quando perde também. Mas são 3 anos em que a campanha é ruim. 2023, com 1 jogo do Vitor Pereira, 5 do Sampaoli. Com o Vitor Pereira, derrota para o Alcas, Sampaoli empate com o Nublense, depois eliminado pelo Olímpia. Tite, ano passado, você falou aí, o Palestino, o Bolívar... Eu tô entrando aqui para ouvir o Bruno. Milionários, e depois eliminado pelo Peñarol nas quartas. E agora com o Felipe, outro treinador, já é o 4º, né, que tem resultados complicados na fase de grupos, né? Hoje um sufoco para ganhar no Táchira, 1 ponto só em 6 disputados com o Central Córdoba, e o time jogando mal. Aí tem uma coisa que dá para pensar que é uma coisa do próprio elenco, que aí vale também em outras competições, que esse ano a Libertadores está chamando mais atenção, mas o Flamengo, eu falo isso sempre, que eu acho que é um fator importante, ele não ganha o Brasileiro também há muito tempo. É um time que, para mim, é bem claro que ele tem dificuldade em concentrar e focar e competir muito forte desde o início em jogos que, teoricamente, são mais tranquilos. Ele ganhou do Palmeiras no fim de semana aqui em São Paulo. Um jogo que exigia uma alta concentração dos 2 lados. É aquele jogo que você nem precisa motivar o seu jogador. Aquele jogo que todo mundo vai querer ganhar, todo mundo vai querer entrar ligado, focado. Era o líder contra o vice-líder, são os 2 grandes times do país nos últimos anos. Então é um jogo que todo mundo entra ligado. O Flamengo venceu, o Palmeiras poderia ter vencido, teve um pênalti antes do pênalti do Flamengo, não fez o gol, o Flamengo fez, mas todo mundo estava ligado ali, todo mundo no seu máximo de concentração. Mas me parece claro que nos jogos assim, o Flamengo ele não consegue estar totalmente ligado desde o início e aí começa a se apavorar quando a coisa enrola. Que teve um momento que o Flamengo parecia apavorado, que 0-0, não sai o gol, passa o tempo, e aí começa a apavorar, começa a errar, começa a chutar de qualquer jeito.
Mas me parece que já há algum tempo esse elenco, e tem vários jogadores que estão aí já há alguns anos, tem uma dificuldade de uma mobilização para jogos que teoricamente são fáceis, são tranquilos. Porque no grande jogo está todo mundo ligado. Nesses jogos é que o Flamengo está sofrendo, por isso que nos pontos corridos às vezes o time tropeça demais e não ganha, apesar de ter elenco para ganhar. No mata-mata da Copa do Brasil, você vai fazer uma final com o Atlético Mineiro, uma semifinal com o Corinthians, vai todo mundo com tudo. Oitavas com o Palmeiras. Na Libertadores, no mata-mata, ok, ano passado de fato foi mal no mata-mata, mas talvez porque o time já chegue muito criticado, sem confiança, porque vinha mal já na fase de grupos. Então já é um clima diferente. Mas para mim é bem claro que há um problema aí de mobilização, de concentração, de competir forte nos jogos em que o Flamengo é claramente favorito. Eu já fui informado que o Rodrigo Viga está no Maracanã. Rodrigo Viga, eu quero saber o clima do Maracanã. Porque eu vou te dizer uma coisa, se eu tô puto, tendo visto o jogo na televisão, eu não ia estar satisfeito saindo do Maracanã hoje. Eu ia estar aliviado, né? Aliviado sim. Porque essa atuação patética e sem vergonha na cara poderia ter eliminado o Flamengo da Libertadores. E ser eliminado pelo Tátira... Pica, você é pica. Você é o melhor. Chega mais. Você é o melhor. Eu ia estar louco. Eu ia estar louco se eu fosse eles. Eu ia estar puto se eu fosse eles. Mas que bom que o torcedor está animado. Porque pagar caro, pagar o preço que está o ingresso com essa nova diretoria... Para ver esse jogo ridículo, Rodrigo Viga, não dá para levar a sério. Foi mais um jogo ruim e eu repito, Flamengo teve 4 jogos contra adversários ridículos. Central Córdoba e Deportivo Táchira. Jogou mal todos os 4 jogos. Todos. Não dá para achar isso normal. E se jogar assim para o torcedor que falar... O que importa é passar, pilhado. O que importa é passar. Para o torcedor que fale essa palhaçada, pense bem quando vocês defenderam o Tite no ano passado. Tem que criticar, tem que cobrar. Para esse Flamengo começar a jogar na Libertadores, sabe o que, Viga? O que jogou no Campeonato Carioca. Parece que o Flamengo estava mais motivado jogando Carioca do que Libertadores. E não venham me falar de nível. Porque o Flamengo enfrentou o campeão da Libertadores Botafogo, enfrentou o Fluminense, que está dando trabalho aí no Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo parecia ter mais brilho no Carioca do que na Libertadores. E tem que mudar, Viga. Senão, não vai passar de fase, ainda mais sendo o segundo do grupo. Pode ter adversário difícil, Viga. É isso aí. Fala, pilhado. Grande abraço para você aí. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Chega aqui. Vem cá. Hoje, qual é a sensação? De alívio por ter passado ou sofrimento porque o time está deixando a desejar? Hoje foi alívio por ter passado. Mas o Flamengo poderia ter feito uns 4 gols aí tranquilamente. Tu não tá puto? Lógico que eu tô, pô. Então bota pra fora, pô. Era o Flamengo ter feito os 4 gols, pô. Ter feito os 4 gols, cara. Os 4 gols, no mínimo aí. Tem que mandar o Alan embora, do grupo embora, do Flamengo. Chega mais você. Alan. A culpa não foi do Alan. O Alan até jogou bem hoje. Não dá. Não, jogou bem. Hoje ele jogou bem. Hoje o Alan jogou bem. Mas não é jogador de Flamengo. O Flamengo não consegue jogar bem na Libertadores por quê? Pera. Vem cá. O Flamengo não consegue jogar na Libertadores por quê? Falta de vergonha na cara. Por quê? Falta de vergonha na cara, porque tem jogador, time pra isso. Ganhar o Mundial e tudo. Verdade. Vem cá. Felipe Luiz, tá fazendo besteira ou não tá fazendo? Não. Ó, ele começou agora, faz pouco tempo, tem que dar chance pra ele. A gente tem o quê? 4 derrotas, eu acho? 4, 5 derrotas. Nenhum técnico chegou a fazer isso. É isso. Vem cá. Chega mais. Tá com vergonha, porra? Tá com vergonha? Ó, vem cá. Qual é a sensação hoje? Tu tá puto da vida ou tá feliz com a classificação? Ou a mistura das duas coisas? Eu tô feliz porque tem 21 anos que eu não chego aqui no Maracanã de hoje. 21 anos que eu não sei o que é Maracanã. Porra, mas você é um felizardo nesse sentido. Agora, pelo que você viu dentro de campo, te deixa feliz ou te deixa preocupado? Deixou preocupado, tinha uma garota passando mal. Quase que eu jogo 1 quilo de sal na boca dela, que ela falou que estava... E era o Deportivo Táchira apenas. O pior time que tem. Como que pode?
Ah, mandei jogar na pelada dos pelagos da ilha, lá pra ver só quem é pelada. Eu vou lá nessa pelada, vou deitar e rolar tua versão. Vou pegar mais um aqui, Pelhado. Qual é a sensação hoje? Tá pé da vida, tá puto da vida ou tá feliz com a classificação ou a mistura das duas coisas? Puto pra caralho. Calma. Desculpa. Deveras irritado com a situação atual. Agora usou a norma culta da língua, né? Agora tá lendo o Bernardo. Licença da palavra, licença poética. Alan, anemia, Gerson apagado no jogo, Bete Henrique, número 27, jogou nada, Michael, maluco, igualzinho o Oruan, maluco, jogou nada também. Porra, pelo amor de Deus, cara. E o Palmeiras meteu 6 hoje em casa. Não vai chegar os... Calma. Do jeito que o Flamengo tá jogando, tá com cara de campeão? Tá com cara de que vai chegar na final da Libertadores? Pô, tá difícil. Passou sufoco contra o Tátira. O pior... E o Roque ainda salvou no final, né? São Roque. Se não for sofrido, não é Flamengo. Como é que é? Como é que chega mais aqui? Se não for sofrido, não é Flamengo. 2019, 2022, foi só assim, mano. Mas tá doendo demais, né? Não precisa doer tanto. Não precisa doer tanto. Tá complicado. Mas vambora, vamos aí confiante. Vamos torcer pro trabalho do Felipe Luiz, vai dar tudo certo. Acima de tudo mesmo. Valeu, meu garoto. Tamo junto, irmão. Então, esse é um mix de opiniões aqui na porta do Maracanã, na entrada do Maracanã, viu, pilhado? A galera tá pé da vida, tá puta da vida com a atuação do Flamengo, mas o importante é que classificou.